quartel, perto de Luanda. Enviadas para Angola logo em 1960 e início de 61, foram as companhias de caçadores especiais que enfrentaram o quadro trágico dos massacres da UPA e assumiram a primeira defesa das populações. A 5ª Companhia esteve na Baixa do Cassange, em Luanda, no Norte e no Cachito. Enquanto isso, a 6ª Companhia foi a que primeiro chegou às zonas massacradas. Na sua atuação destaca-se um alferes que o governo distingue como exemplo patriótico na luta por Angola. Sou um combatente, um de entre tantos, uma voz de soldado que afirma a Vossa Excelência, com a certeza de que interpreta o pensamento de todos, que ali, na frente mais dura desta batalha, ali onde se luta e morre e se escrevem com sangue páginas de história, ali no meio dos soldados, não há outro pensamento, nem outro intento, que não seja a dedicação exclusiva ao serviço de Portugal. Na tribuna, onde Salazar domina também os segredos da oratória, o jovem alferes é o herói que faz falta à exaltação de uma causa. É com perfeita limpidez de consciência que todos combatem e sofrem. É com a certeza do dever cumprido que todos chegam ao fim da jornada. Na vanguarda não há descrença, Sr. Presidente. Nas primeiras linhas não há desânimo, nem ideias pecaminosas de abandono ou desistência, Sr. Presidente. O Robles era pouco politizado. Exatamente ao contrário do que as pessoas pensam. Eu penso que o Robles estava convencido de que estava ali, o que ele fizesse era para a defesa de Portugal, que era aquilo que nos ensinavam a nós, que é a defesa da pátria. O Robles permitiu grandes barbaridades. Muitas não as fez, mas cobriu-as com o nome dele. Ele foi dos primeiros a avançar por aquele Congo acima, não é? E devia levar instruções para varrer, não é? Para varrer o que encontrasse. E penso que ele fez foi o que ele fez. É a guerra, não é? Foi ele que no meu gabinete lá em Angola me disse, eu cheguei lá, encontrei os demos e perguntaram-me quem é que me tinha mandado ali. Se era o Lubumba. Eu disse, não foi o Lubumba, foi o governo português. O governo português é caca de galinha e as palas são água e tal, não tem valor nenhum. E disse para mim o Alferes Robles. E eu disse, e você quer experimentar se é balas são água? E aquele que estava a falar aceitou. E eu disse ao soldado para atirar. O soldado apontou na cabeça ou no coração? E eu disse, na cabeça. E está claro que a cabeça, a 5 metros, a cabeça voou como se fosse uma melancia. Lopes foi o homem que estacionou por aí fora, depois de ter visto mulheres, crianças deboladas e não sei quantos, fica perturbado e cometeu essas tropelias. É quando Brazzaville começa-lhe a chamar o menino assassino. Fernando Robles, que não quis falar para este programa, era então e embora muito jovem, o mais comentado militar português em campanha no norte angolano. Condecorado para a história, ficaria, no entanto, como o símbolo de cometimentos que marcaram um tempo. Eu devo-me dizer que houve uma altura em que pensei comigo, próprio, isto não me serve, eu não aguento isto a vida inteira, ou daqui a 2 anos ou 3 anos, eu não aguento isto, porque realmente aquilo era demais. Pá. A vida humana deixou de ter qualquer importância e matava-se um tipo para estar com aquela palha, por nada. Pá. Por exemplo, olha, um preto que ia a correr a atravessar uma rua foi morto a tiro, pá, porque ia a correr. Eu lembro-me de ter um disco comprado em Paris de um grande cantor clandestino que cantava umas canções de Angola, sobre Angola e sobre o terrorismo em Angola, que eram o que ele cantava nessas canções era verdade. É o que lhe posso dizer, Mário. É o que lhe posso dizer. Rola sangrenta uma bola no chão de Angola. Rola sangrenta
toma bola no chão de Angola. Uma outra espiral de violência sufocava Angola, agora represália ao vórtice sangrento desencadeado pela UPA. E enquanto denunciava estes massacres nas Nações Unidas, Portugal era acusado de repressão sobre os angolanos. They attack under the influence of drug. They wear certain charm which they are told make them immune to bullets. This is the bare, sickening evidence of the unbelievable savagery of the terrorists who came across the border of northern Angola to slay, rape and mutilate our women and children in every defenseless farm or village they went to. Intimado a cumprir as resoluções da ONU, Portugal negava a autoridade à organização para se pronunciar sobre Angola. E as Nações Unidas recusavam os argumentos portugueses. Nós temos uma razão fortíssima para nos defendermos, que é de estarmos há 400 anos em África. E é claro que tudo temos a ensinar. Todos aqueles que hoje nos acusam só têm que aprender connosco, e agora muito mais, o nosso intenso patriotismo. Para o país em geral, Angola é Portugal e os seus naturais são portugueses. A pátria é, pois, o primeiro argumento da resistência dos colonos. E também Deus, os valores da fé católica que enquadram a política oficial. A posição do governo assenta nestes pilares que então parecem aceitos por todos. Da população da metrópole aos portugueses das colónias, em especial os de Angola. Em clima de grande ansiedade, Luanda assistirá ao desembarque das tropas, que vão agora iniciar uma ação militar organizada. E também à chegada de uma imagem que tomam como símbolo de uma esperança protetora. A comunhão destes valores, que são oficiais, completa-se quando as colunas que vão enfrentar a UPA partem para o norte devastado. Exatamente a 13 de maio. As primeiras colunas que avançam para o norte sabem sobre a situação mais rumores e boatos do que propriamente informações concretas. Ainda que sem ocupação efetiva, a UPA controla uma vasta área, beneficiando de várias linhas de infiltração a partir do Congo. Os europeus tinham abandonado 2 sedes de concelho e mais de 40 postos e povoações. E combatiam em 10 sedes de concelho, em 8 postos e também na cidade de Carmona. No distrito do Congo, a UPA dominava o eixo de infiltração Bembe-Madimba-Buela-Congo e ocupava a região a leste de Maquela do Zombo, além da margem do rio Kwango, que dava acesso ao Congo. No distrito de Luanda, os portugueses não controlavam os mais importantes postos do Nordeste, enquanto a sul, os rebeldes tinham atingido Catete, procurando isolar a capital. Parte do Kwanza Norte estava ameaçada, especialmente nos Dembos. Os Dembos, que tinha sido a grande zona mais afetada, era um mistério. Sabia-se que até ao Cachito não havia problemas, a partir daí praticamente ninguém sabia o que se passava. E é essa experiência, que é a experiência de ir ao encontro do desconhecido. Do desconhecido do inimigo, da atuação, e do próprio desconhecimento de como é que havíamos de atuar. Disseram pouca coisa. Mostraram-me no mapa, foi aí que eu tive a noção de vários locais com pouca população praticamente entrincheirada numa casa, transmitindo pedidos de socorro com o rádio que tinham. A guerra era enfrentada por nós quase como uma guerra convencional num ambiente diferente, não num teatro europeu, mas sim com mata, com picadas, etc, etc. Quer dizer, mas de resto, a base de preparação era muito pequena. Eu recebi sempre uma instrução e baseada na doutrina NATO, nessa altura, e na doutrina americana, na participação de muitos exercícios e manobras em Santa Margarida, com aquelas forças hipotecadas à NATO, que havia manobras todos os anos, portanto, absoluta guerra convencional. Em termos de guerra convencional, mas, por exemplo, os atiradores tinham uma instrução muito completa, e os homens das armas pesadas e das armas de acompanhamento, também os cabos, também sabiam muito bem aquilo que tinham que fazer, estavam muito bem instruídos. Só quando fui mobilizado é que desloquei-me, fui mandado deslocar-me a Lamego,
ao Centro de Instrução de Operações Especiais, que havia em Lamego, onde me foram dadas umas luzes antes de embarcar do que seria processar. E a gente pouco instrução tínhamos de fogo. Quando fomos para Angola, pouco a gente tinha instrução de fogo. Os militares partiram com o seu treino e instrução de guerra convencional. Eu tive que os adaptar e lhes ensinar. Nunca ninguém neste país teve um espírito, tiveram os soldados que foram para Angola naquela altura. Do primeiro ao último, toda a gente ia para ganhar ou morrer. Quando a gente se apercebia o que era isso uma guerra. Sabe que a gente não estamos nada informados, nem de rádio, nem de televisão, nem essas coisas assim. A gente não estamos com aquela coisa de dizer assim, vamos para a guerra, vamos morrer. Para sobreviver, a tropa tinha que improvisar. Os veículos eram transformados em fortificações que transportavam soldados equipados de forma inadequada para o meio. Se as chapas e as madeiras aplicadas nas viaturas protegiam dos tiros de surpresa, também limitavam a reação dos militares às emboscadas, tornando-os vulneráveis. E estamos aqui, neste terreno aqui, limpo, não era aquela selva, não era aquele capim, não era aquela coisa. A gente, quando lá chegámos, quando puseram aquilo à nossa frente, aquilo foi com uma noite escura que puseram a gente até o dia que a gente regressámos cá a Portugal. Mal informados e instruídos, os militares avançavam por picadas perigosas, por vezes quase intransitáveis em direção ao norte, com a missão de reocupar povoações, defender populações e eliminar a presença dos rebeldes. Sem alcançar estes objetivos, não era possível reativar a economia, quer na indústria, quer na agricultura. Em especial nas atividades ligadas à cultura do café, as mais afetadas pela revolta, nomeadamente o escoamento da produção por estrada para Luanda. Às colunas competia ainda proteger as infraestruturas estratégicas, impedir que a UPA proclamasse soberania em algum lugar e cortar-lhe as linhas de infiltração do Congo. A manobra envolve os três ramos, cabendo à Marinha algumas missões de soberania compatíveis com a vocação e os meios que tem. As fragatas Pacheco Pereira, Nuno Tristão e Diogo Gomes, 2 patrulhas e um navio hidrográfico, constituíam o Comando Naval de Angola, criado desde 1958. A Marinha realiza uma primeira expedição ao norte, fazendo desembarcar em vários pontos da costa pequenos contingentes que penetraram no interior e atuaram em terra. Forças desembarcadas em Ambrice e Ambrizete ocuparam em 14 de junho as zonas de Tomboco e Quinzao. Um contingente de Sazaire atinge Coelho, enquanto o Batalhão 109 vai restabelecer a circulação a norte do Ambriz. Partindo de Luanda, o agrupamento Alfa, 2 batalhões de caçadores e 2 companhias, demora 4 dias a chegar ao Negage. Segue pela estrada Catete, Dondo, Salazar, Sambacaju, Camabatela e Negage, numa distância superior a 500 km. A partir daqui, um dos batalhões, o 92, e a Companhia de Artilharia 100, vão abrir o eixo que liga Negage a Quimbel. Por sua vez, o Batalhão 88 abria caminho para Maquela do Zombo, onde chegou após uma marcha de 18 dias. Atingiu Coimba e a 31 de maio instalou-se na Damba. No dia seguinte, a povoação é atacada, apesar da presença de centenas de militares. Prontamente, os nossos homens, que a princípio, sim, mas quando à partida de Luanda se mostraram muito confiantes, julgando que vinham brincar com os pretos, sim. Desta vez os tipos portaram-se às mil maravilhas, porque tomaram todas posições ao longo das ruas. Nós tínhamos feito um retângulo com os carros. E com quantos homens? A nossa coluna tinha cerca de 900 homens nessa altura, sim. Não é? E eu calculo, e aliás que já foi também a opinião dos superiores, que o montante dos tipos que faziam o vozerio, pelo que eles diziam, eram cerca de 1.500. Não é? Evidentemente que as armas deles são rudimentares, como pode ver, está aqui uma é a famigerada canhangula, não é assim? Depois que se carrega com pólvora, uma chocada, depois metem um bocadinho de verguinha daquela de construção